Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu me chamo Jackson, eu sou confeiteiro, sou de Salvador e tenho uma loja online chamada Food Brigadeiro, uma confeitaria. E a partir de hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco da minha rotina, minha produção, minhas encomendas que eu recebo e as dicas e tudo que eu sei sobre confeitaria. Se vocês já gostaram, dá um like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer e levar mais informação, mais dicas para a minha gente. E muito obrigado. Vamos lá pro vídeo que tá muito legal de assistir. Vou começar fazendo uma receita de bolo. Aqui eu vou começar pesando 200 gramas de açúcar. Aí eu vou colocando aos pouquinhos até dar a quantidade exata que eu quero. Esse foi o peso final. Não tem muita diferença passar 1 grama não. Aí depois eu coloquei 4 ovos, quebrei um por um para caso tenha algum estragado, não estragar a receita toda. Depois eu venho, passo tudo para o bol da batedeira, ligo na velocidade mínima, só para dar uma misturada nos ovos e no açúcar. Depois eu vou gradativamente aumentando a velocidade da batedeira, passando pelo 1, 2, 3, 4, até chegar mais ou menos no 5 ou 6, que é a velocidade que eu gosto de bater o açúcar e os ovos. Aí eu deixo batendo aí até dobrar de tamanho. Depois que dobrou de tamanho, gente, eu coloco a manteiga e o leite derretido. E aí vou colocando até tudo se misturar, enquanto a batedeira ainda tá ligada. Batendo ali até tudo misturar. Depois de dar uma leve misturada, eu desligo a batedeira e vou para os secos. Aí eu vou peneirando de pouco em pouco, para não derramar tudo. E depois eu devolvo para a batedeira, batendo na velocidade mínima. Depois eu aumento por uns 15 segundos a velocidade, só para dar uma misturada melhor. Aí depois de usar a batedeira eu tiro, misturo tudo na mão, com a ajuda de uma espátula, e coloco o fermento em pó. Misturo levemente, a velocidade do vídeo tá rápido, mas eu misturo bem leve. Depois eu passei para 2 assadeiras, essa é de 15 centímetros, ela é 15 por 10, ficou praticamente um dedo para chegar na borda. E essa aqui é de 10 por 10. E será para um bento cake, por isso que eu não enchi até a boca. E esse foi o bol da batedeira todo sujo, para vocês verem que eu usei tudinho. Aí depois é só levar ao forno. E obviamente tem toda a bagunça, né, que tinha louça para lavar, mas antes eu ia fazer recheio. Aí aqui eu já tinha a panela, 2 cremes de leite e um leite condensado. O recheio que eu tenho para fazer é de chocolate. Aí primeiro eu despejo o leite condensado todinho, gente, porque o leite condensado tá um absurdo de caro. Eu em média tô pagando 6, 7 reais numa caixinha de leite condensado. Então tem que espremer tudinho para não desperdiçar nada. Aí logo em seguida eu coloco o cacau em pó, 50%. Eu coloco 3 colheres e um choro ali, só pra, né, realçar o sabor. Aí eu misturo tudo. Obviamente, se não fizer bagunça, eu não sei o que tô fazendo. Sujou um pouquinho no cabo da panela, mas tudo bem. Depois eu coloco as 2 caixinhas de creme de leite. Essa receita é pro bolo de 15 por 10. Que 2 caixas de creme de leite e um leite condensado, pra mim, é perfeito. E depois de misturar tudo, eu levei ao fogo. E enquanto isso, o bolo ficou pronto. O bolo que eu tinha feito mais cedo ficou pronto. E aí aqui tinha o do bento cake e o outro que eu tinha que rechear ainda no mesmo dia. Ele tava super fofo, massa totalmente estruturada. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como ele ficou por dentro. Eu passo a faca em volta, porque eu unto somente com papel manteiga. Eu corto o bolo em 3 discos de massa e fica essa massa perfeita, gente. Você não tem noção da massa aqui, o que essa massa é. Fica perfeita. Ela ainda tava um pouquinho morna, mas ela já tava totalmente estruturada, fofa, estruturada e muito gostosa. Depois eu trago a receita aqui pra vocês. E aqui eu já tinha prensado o bolo. Eu uso esse saquinho que ele é perfeito na hora de tirar. Só você puxar a alça, é incrível. Recomendo muito. E aí faltava só molhar a parte de cima. Aí eu levanto o saco e molho pra calda não escorrer. E aí depois de molhar bem, por favor, né? Eu só embalo e levo à geladeira.
Agora eu tive que fazer o chantilly, bater o chantilly para poder decorar o bolo. Esse chantilly que eu acabei de abrir, tinha acabado de abrir. Aí eu coloco, eu sempre peso. Pesei 300 gramas de chantilly e logo em seguida eu tinha que colocar 20 gramas de leite em pó. Eu coloco o leite em pó para poder dar uma estabilização melhor para o chantilly. Sem contar que melhora um pouquinho no gosto, né? Aí eu vou misturando com o batedor da batedeira mesmo, só para dar uma diluída no leite em pó e não ficar uns gruminhos enquanto bate. E agora vamos para a parte da decoração. Eu comecei fazendo a pré-camada do bolo. Essa pré-camada serve para segurar todos os farelos do bolo. E eu super indico vocês fazerem também. Aí dei uma acelerada no vídeo, porque demora um pouquinho essa pré-camada. Depois eu fui hidratando um chantilly com um pouco de leite condensado. Esse chantilly não ia precisar colorir, por isso que eu já fui logo hidratando. Essa foi a consistência perfeita que ele ficou. Super sedoso, não estava poroso, estava perfeito. Depois de passar o chantilly para um saco de confeitar, eu passei para o bolo. Fui rodando o bolo inteiro e logo em seguida eu coloquei bastante chantilly na parte de cima. Mas calma, gente, que eu vou tirando de pouquinho em pouquinho. Eu coloco bastante chantilly porque eu gosto e faz com que o trabalho facilite, que dá para alisar e deixar reto perfeitamente. Depois é só ir tirando aos pouquinhos e continuar alisando. Aí eu vou passando a espátula também na lateral do bolo para poder grudar o bolo, para o bolo não ficar com bolhas de ar. Se tiver, quando você estiver passando a espátula ali, já tá saindo. Aí eu continuo dando atenção à parte de cima do bolo, que é a que mais me preocupa em ficar perfeita. E depois disso, passo toda a lateral do bolo, para segurar e não fazer nenhuma bolinha de ar. E aí eu utilizei essa espátula de textura. Não tinha segredo, era só botar ali a espátula bem rente ao bolo e ir girando a bailarina, deixar a mão totalmente parada e girando a bailarina. Enquanto isso, a espátula vai alisando todo o bolo, deixando da maneira que você quiser. Aí depois de deixar o espatulado perfeito, eu venho tirando as esquinas, no caso a borda. Esse modelo não era borda imperfeita, então eu tive que tirar. Eu tirava e ia limpando a espátula em um paninho, que no vídeo não dá pra ver. Depois eu fiz na parte de cima aquele espiral de lei. E agora vem a parte mais terrorista do bolo, que é sujar ele de sangue. No caso é um sangue falso que eu fiz com chantilly. E se vocês perceberem, eu sujei mais a parede do que o bolo. Mas tudo em nome da arte. Enfim, aí eu fui fazendo isso, parecia ketchup. Mas a intenção desse chantilly, que eu fiz com o chantilly, era que quando eles secassem, ficasse um aspecto de sangue seco e tudo mais. Depois eu vim limpando a parede, porque senão se deixasse secar ali, muito provável que iria manchar minha parede. E depois disso, foi só colocar o topo do bolo, que não era nada muito elaborado. E pronto, depois disso tá finalizado. Como eu falei, ele deu uma secadinha, então ele deu esse aspecto de sangue seco, sangue velho, que era o que eu tava buscando, por isso que eu fiz esse sangue de chantilly. E eu achei que o modelo ficou muito perfeito. Aí depois desse bolo eu fiz um bento cake no tema do Bahia. Não gravei pra vocês, eu gravei pro TikTok. E aí depois de ter feito ele, era só embalar e esperar o cliente vir retirar. E essa foi a minha embalagem. Coloquei uma velinha, meu adesivo e um garfo. Depois disso eu fui inventar de bater 2 receitas na batedeira, que é o máximo que minha batedeira consegue. E obviamente deu uma ignorância aí e quase que derrama. Mas com toda a paciência fui passando para poder dissolver um pouquinho dos secos que eu já tinha colocado, que era farinha de trigo e cacau em pó. Aí eu fiquei uns 5 minutos só mexendo aí para poder facilitar na hora que eu fosse bater. E aí, na hora de bater, eu coloquei primeiro na velocidade mínima e ia desligando, só para ele não derramar. Ligava um pouquinho, desligava. Ligava um pouquinho, desligava. Até que o volume dele abaixar um pouco. Depois que o volume dele abaixou um pouco, eu deixei ele ligado direto por mais ou menos uns 15 segundos a 20, só para dar uma misturada. E depois que ele deu essa misturada, eu aumentei um pouco a velocidade para ele poder misturar melhor ainda, porque embaixo geralmente fica um pouquinho dos secos grudado ali. E aí depois de bater bastante,
Foi só desligar e mexer com a espátula. Depois disso eu tive que correr para fazer uma encomenda de caixa de brigadeiros. Essa caixa de brigadeiro era no tema do Brasil, agora da Copa do Mundo. E aí eu fui dobrando as pétalas uma por uma. Dá um trabalho, é meio chatinho de fazer, mas é um passo muito importante para poder deixar a caixa bem bonitinha. Aí depois de dobrar todas essas pétalas, eu tive que vir abrindo as forminhas de brigadeiro. Essas forminhas é a forminha número 5, impermeáveis. Agora tá aqui já os brigadeiros já enrolados. Agora eu vou carimbar eles com carimbo do Brasil, carimbo da Copa. E aí eu vou usar esse pó pra decoração. Já tá no finalzinho, mas quebra um galho. Esse foi o resultado já finalizado. Coloquei os carimbos do Brasil, coloquei o nome e idade que a cliente pediu também. E ficou a coisa mais linda. Agora é só embalar e deixar pronto para retirada. E aqui, se vocês verem, ó, eu testo tudo no meu braço para não sair nada errado nos brigadeiros. E aqui é uma baguncinha de leve, mas faz parte, né?